Gente, hoje nós vamos terminar essa parte de psicologia, até porque eu não aguento mais falar desse assunto. Claro, né? Assim, eu digo isso, a gente tem olhado biblicamente para isso, é um tema relevante, mas vocês devem se lembrar que eu falei disso já, estou falando disso já há algum tempo, porque eu falei disso lá na Bahia. Então, eu falei lá na Bahia e falei aqui para vocês, então agora eu quero dar uma desligada um pouco desse universo de autores de psicologia e tal, focar em alguma outra coisa menos secular, assim, né? Alguns assuntos que a gente possa ter uma outra abordagem bíblica. E esse assunto é um pouco pesado, um pouco denso para falar, então ainda bem que hoje nós chegamos ao final. Eu imagino que o meu cansaço seja o cansaço de vocês também em algum grau, porque é um assunto que se prolongou aí, acho que essa é a parte 6 do nosso estudo, mas eu acredito que a gente tenha conseguido abranger bastante coisa, então foi bem proveitoso. Mas vocês devem se lembrar que na nossa jornada aí de terapia ou psicoterapia, a gente tem falado de 3 questões que mostram o choque entre a fé cristã e a psicologia. E as 3 questões são a natureza do homem, qual é a natureza do homem, qual é o problema do homem, qual é a solução para o homem. Então, a gente tem falado basicamente sobre noções de antropologia, do que o homem é feito, quem é o homem, quem criou o homem. A gente tem falado sobre questões de hamartiologia, o problema do homem como o pecado, diferente das vertentes de psicologia, e a solução para o homem que nós já vimos que é o evangelho, mas que a psicologia não pode apresentar isso, não apresenta isso nesses termos. E a gente está agora caminhando aí nessa terceira questão, para finalizar, qual é a solução para o problema do homem, solução para o homem, e a gente tem visto aí algumas afirmações que mostram esse contraste de solução, ou seja, a psicologia propõe algo, ou as psicologias, as vertentes variadas propõem algo, e a fé cristã propõe algo diferente. Então a gente tem feito essa conclusão a partir desse contraste aí. Então, em primeiro lugar, a gente viu que para a psicologia secular, o homem precisa de reforma por meio de tratamento, remédios e terapias. Aqui só enfatizar um detalhe, que algumas pessoas na internet comentaram assim, pastor, você é irresponsável, falando para as pessoas pararem de tomar remédio. Eu não falei para ninguém parar de tomar remédio. O que eu falei é que você tem que avaliar com o médico se você deve ou não tomar remédio antes de se entupir de um tarja preta para resolver um problema que não pode ser resolvido com remédio. Você tem que se cuidar, não se entorpecer. O remédio cuida, não serve para te deixar fora de si. E muita gente tem feito isso. Então, a gente foi bem responsável nessa abordagem que a gente fez, mas a gente teceu críticas ao excesso de medicamentos que são aplicados hoje em dia para tudo quanto é questão da alma e não questão de saúde. Para a fé cristã, porém, o homem precisa de regeneração por meio de arrependimento, seguidos de santificação pessoal. Em segundo lugar, para a psicologia secular, a solução para os problemas humanos está no próprio indivíduo, está tudo dentro de você, você tem as respostas, você tem as chaves, você tem os pontos para resolver os seus problemas. Para a fé cristã, porém, a solução está além do ser humano, em Deus. Em terceiro lugar, para a psicologia secular, saúde emocional implica aceitar seus próprios desejos e viver uma paz de rendição. Então, em algum grau, você vai ter que aceitar aquele seu desejo ruim, aquele seu pensamento ruim, aquela coisa e tal, e você vai aprender a conviver com aquilo, talvez tirar o aspecto pesado, moral daquilo, aceitar aquilo como uma coisa normal, conviver com o pecado como se fosse algo normal, o que para a fé cristã é diferente. Para a fé cristã, saúde espiritual significa viver em constante conflito com as próprias inclinações pecaminosas, mas satisfeito em Deus. E nesse ponto, a gente terminou na semana passada falando que as pessoas hoje, elas buscam muito a paz interior, quando na verdade isso decorre da paz com Deus. Não tem como você ter paz interior sem ter paz com Deus. A paz que excede todo entendimento é dada pelo próprio Deus. Se você é inimigo de Deus, você tem um inimigo que te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você não tem como viver a paz verdadeira. É só o evangelho da paz que promove isso e que, portanto, te dá também essa disposição interior pacífica. Mas agora eu tenho mais 2 considerações para fazer. E aí, terminando essas considerações, eu quero abrir um apêndice muito rápido para falar de algumas áreas que são úteis da psicologia. A gente falou até agora de coisas ruins, mas existe alguma área que pode ser aproveitada da psicologia? Eu vou trazer aqui para vocês alguns poucos exemplos, isso ao final. Então, sobre ainda as soluções propostas pela psicologia e pela fé cristã,
você vê aqui o seguinte. Quarto lugar, para a psicologia secular, a terapia é uma ferramenta essencial para o crescimento pessoal. Para a fé cristã, o crente já tem ao seu dispor tudo o que precisa para uma vida piedosa. É claro que nem todo psicólogo fala que todo mundo tem que fazer terapia, mas existe um grupo que fala que sim, que todo mundo precisa ir para terapia para resolver alguma coisa da sua vida, e existe um outro grupo que fala que nem todo mundo precisa ir, mas seria bom se você percebesse alguma coisa, fosse na terapia, acompanhasse uma coisa ou outra, tal. Então a terapia acaba sendo, para a maioria, para a maior parte dos adeptos dessas abordagens, como uma ferramenta essencial. Se você não vai para a terapia, você não vai se desenvolver, você não vai crescer, você não vai amadurecer, você não vai se superar e assim por diante. Mas a fé cristã fala que o crente já tem o pacote completo de tudo que ele precisa. O crente saudável, ele já tem tudo que precisa à sua disposição. A terapia, a psicoterapia, como ciência, ela surge pouquíssimo tempo atrás. Antes disso, como era que as pessoas faziam sem terapia? Será que os crentes eram insatisfeitos, incompletos, infelizes, porque não tinham terapia? Claro que não. A verdade bíblica é que o crente tem os recursos que precisa e não depende da psicoterapia. Vejam só o que diz 2 Pedro 1. Olha só, nesse sentido aí, como Pedro é claro a respeito disso. 2 Pedro 1, versículo 3. Olha só, 2 Pedro 1:3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, o crente recebeu tudo o que ele precisa para a vida e para a piedade, para ter uma vida espiritual que agrada a Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, ao conhecer a Jesus, a pessoa tem acesso a essa fonte ilimitada e suficiente de recursos para a vida cristã, para a sua vida pessoal. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O crente, quando ele abraça o evangelho e abraça esses recursos, ele luta contra a sua natureza, ele luta contra as coisas do mundo, ele vive essa guerra, essa batalha aí. Olha o versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Essas virtudes que são colocadas aqui, elas são virtudes essencialmente cristãs. E o crente, conforme ele vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, conforme ele vai aprendendo mais sobre Jesus, ele vai crescendo nessas virtudes. E se vocês olharem essas virtudes, são virtudes que resolvem muitos problemas supostamente tratados pela psicoterapia. Tem muita gente que tem falta de domínio próprio, e o texto fala sobre domínio próprio. Tem muita gente que tem falta de perseverança, o texto fala sobre perseverança. Então, as virtudes apresentadas aqui, que vêm do conhecimento bíblico, do conhecimento mais íntimo de Jesus, resolve essas coisas, supre essas coisas. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, ele não fica parado, estagnado. Conforme ele desenvolve a sua vida cristã, ele coloca tudo em movimento. Ele coloca suas virtudes em movimento, seus trabalhos em movimento, toda a vida dele em movimento. Ele não se torna uma árvore que não dá frutos. Pelo contrário, ele frutifica de modo saudável. Então, aqui nesse versículo, você deve reparar algumas ênfases. Em primeiro lugar, a presença dessas virtudes, que eu falei para vocês. Em segundo lugar, tem um destaque muito especial para o conhecimento. Você precisa conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. E você deve reparar na totalidade da afirmação que é feita aqui. Nos têm sido doadas todas as coisas. E não é algo meritório, é algo que nós recebemos, são coisas que nos foram doadas, ou seja, o crente ganhou esse pacote. E o que a gente poderia listar nesse pacote? Eu coloquei aqui, o Pedro não especifica, ele fala das promessas, ele fala
das virtudes e tudo mais, mas ele fala que nos têm sido doadas todas as coisas. O que poderia ser essas todas as coisas que nos conduzem a uma vida piedosa? O que pode ser esse pacote que Deus dá ao crente para que ele se desenvolva espiritualmente, amadureça, cresça, lide com as suas questões do mundo interior? Eu coloquei aqui 3 exemplos, a gente poderia listar mais, mas são 3 exemplos que têm muito em contraste com a psicologia. Em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo, que habita no crente. Se você é um crente, o próprio Deus habita em você. Então você tem uma fonte inesgotável de poder, de sabedoria, de capacitação dentro de você o tempo todo. Não é à toa que Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ou seja, o Espírito Santo está com você o tempo todo te capacitando para ter uma vida cristã frutífera, sempre te acompanhando nos seus desafios, entendendo o seu interior. Outro item importante que nos é dado é a suficiência da Bíblia, ou seja, a Bíblia ela tem as respostas que o homem precisa para resolver os seus dilemas, e também o aconselhamento bíblico, que é um reflexo da vida de igreja, é algo que acontece na comunidade, é algo que acontece dentro do nosso grupo. Essas 3, e como eu falei, a gente poderia listar ainda outras, são ferramentas poderosas que suprem as nossas necessidades nas nossas questões interiores, emoções, nossos pensamentos às vezes meio bagunçados, nossa falta de sabedoria, nossa falta de discernimento. Então, quando a gente fala que o crente não precisa da psicologia, da psicoterapia, de Freud, de Skinner, desses caras para resolver os seus problemas, é porque nós temos isso em abundância e muito mais, muitas outras coisas. Vamos dar uma olhadinha nesses itens aqui rapidinho. Veja, por exemplo, 2 Coríntios 3,18. Olha sobre a ação do Espírito Santo. Veja que interessante, aí 2 Coríntios 3,18. O principal agente transformador na psicologia é o próprio paciente ou o terapeuta. O terapeuta serve como um facilitador, um pivô ali, que ajuda o paciente a encontrar as respostas. Então, o paciente e o terapeuta são a chave principal desse processo de transformação. Na visão bíblica, não. O principal agente de transformação é o Espírito Santo, e ele está dentro de você o tempo todo, atuando dentro de você. Olha só o que diz aí, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo está falando aqui é que pouco a pouco, esse é o sentido de glória em glória, uma coisa gradual, dia após dia, o crente vai sendo transformado na imagem de Jesus. Nós temos um alvo. Jesus é o irmão mais velho e nós somos os irmãos mais novos que estamos sendo moldados para parecermos com Jesus. No seu caráter, nas suas ações, nas suas palavras, no seu jeito de lidar com o seu mundo interior, tudo isso. E como acontece esse processo de lapidação? Acontece dia após dia por meio do Espírito Santo. É o que o texto diz aqui. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo é o principal agente transformador da vida do crente. O Espírito Santo é aquele que consola, o nome dele é Consolador. Então, quando as pessoas passam por luto, passam por dificuldades, nós temos a quem recorrer, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós que nos consola. Mas olha só o que ele faz além disso. Em 1 Coríntios 2, ele também ilumina o nosso entendimento. É por causa da ação do Espírito Santo que nós podemos compreender as verdades espirituais. Por que existem pessoas que não conseguem compreender as verdades espirituais? Porque o Espírito Santo não atua nelas. É impossível você entender as coisas de Deus sem a ação do Espírito Santo. E ele, que habita em nós, nos ajuda a compreender essas verdades. Olha aí, 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, Paulo não usa de recursos humanos, de filosofias humanas. Não, isso daí não é compatível com as verdades de Deus que são reveladas por ele. É o Espírito Santo o único que trabalha, apresenta, revela isso para nós, que nos dá compreensão dessas coisas e nos ilumina para entender essas coisas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Por que você apresenta a Bíblia para muitas pessoas da sua família, da sua escola, da sua faculdade? Você fala, olha, é isso daqui, está tão claro. A pessoa fala, não, mas não entra na minha cabeça. Por que não entra na cabeça dela? Porque quem opera isso é o Espírito Santo. Não tem como, não tem estratégia, não tem jeito de você abrir, colocar ali na cabeça da pessoa, não dá. Mas nós, como crentes, nós temos a iluminação do Espírito Santo. O que é iluminação? O que é essa doutrina? É a doutrina de que o Espírito Santo nos habilita a entender o que a Bíblia diz. A entender as verdades que estão aqui. Coisa que quem não é crente não tem. Olha o que diz aí João 14. Além de nos consolar, além de nos transformar, além de nos iluminar, o Espírito Santo também atua na nossa memória. A partir do exemplo dos apóstolos, nós vemos uma ação muito legal do Espírito Santo. Olha só, João 14, 25. Isto, Jesus falando ali com os discípulos, prestes a partir, prestes a morrer, ele diz, isto vos tenho dito estando ainda convosco. É João 14, 25. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o que o Espírito Santo fez com os apóstolos, anos depois deles terem acompanhado o ministério de Jesus, foi habilitar a memória deles para que eles lembrassem tudo que Jesus ensinou e registrassem o que está escrito aqui. E esse mesmo Espírito que conduziu esse processo habita em você, de modo que ele também é capaz de fazer você lembrar das verdades que estão aqui. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem em determinadas situações e do nada vem um texto exato na sua cabeça. Você fala, nossa, mas por que? Da onde veio isso? Como que aconteceu isso? Porque está lá e o Espírito Santo dirige os seus servos, nos dirige para lembrar, acessar essas verdades e aquilo nos traz paz, aquilo nos traz alívio, aquilo nos traz conforto, aquilo nos traz direção. Além disso, é o Espírito Santo que produz virtudes. Em Gálatas 5, você lê que o fruto do Espírito é. Por que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que é chamado de fruto do Espírito? Porque quem produz isso é o Espírito Santo. A psicologia tenta produzir, reproduzir essas virtudes. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Tudo isso, ela tenta colocar isso no caráter dos pacientes. Mas ela consegue? Não. Porque quem produz isso é o Espírito Santo. Então, de fato, nós como crentes somos agraciados. Quem não tem o Espírito Santo não tem acesso a isso, a esse arsenal de recursos, esse depósito infinito à disposição. Há alguém que trabalha intensamente dentro de cada um para promover essas coisas. Mas além do Espírito Santo, o crente também tem a Bíblia. E nós defendemos que a Bíblia é suficiente. Claro, a Bíblia é um livro de medicina. A Bíblia é um livro de, programação. A Bíblia é um livro de física quântica. Não, a Bíblia não é um livro dessas áreas, mas a Bíblia é um livro que faz com que nós leiamos todo o mundo, a física quântica, a medicina, as ciências, a história. A Bíblia é um livro que nos serve de lente para que nós interpretemos o mundo todo a partir da ótica de Deus. É isso que nós chamamos de cosmovisão, é a visão de mundo, é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Eu não sei nada de física quântica, mas eu sei que foi Deus que criou a física quântica. Eu não sei nada sobre biologia, mas eu sei que Deus é quem tece o corpo humano no ventre. E assim nós interpretamos a vida toda a partir disso. E ainda que a Bíblia não seja um livro de química, física, biologia e tudo mais, ela é suficiente para lidar com aquelas questões da nossa alma, porque ela se propõe a isso. Não é a biologia que se propõe a isso. Não é a matemática que se propõe a isso. Não é a história que se propõe a isso. E a psicologia não é capaz de lidar com isso. Quem é suficiente, ou o que é suficiente para lidar com essas questões, é a Bíblia. A frase comum aí, que é usada para resumir essa verdade, é que a Bíblia tem todas as respostas para os problemas não orgânicos do homem. O que é um problema não orgânico? Melhor, o que é um problema orgânico? O que é um problema orgânico? Do corpo, do organismo. Fala para mim um problema orgânico. Diabetes, problema orgânico. O que mais? Gastrite. É tudo coisa que o pessoal tem aqui, né? Tá tudo enrolado, né? O que mais?
Fome física. A Sofia aí, ó. A Sofia sente muita fome, né, Sofia? Calvície. Problema orgânico, né, Jeanzão? Problema orgânico. Agora, o que é um problema não orgânico, então? É um problema que não é do corpo, ou seja, é um problema da alma, das emoções, da nossa moral. São coisas que você não trata como um organismo, porque não é algo material. Não é algo que você põe num comprimido. É tudo aquilo que a gente tem falado até então, que a psicologia tenta tratar, mas não é da área dela, não é da competência dela. Então a Bíblia tem todas as respostas para esses problemas não orgânicos. Tem as respostas para os seus sentimentos, para a sua identidade. Quem eu sou? Por que eu existo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha sexualidade? Peraí, eu sou homem, mas eu me sinto mulher? Eu sou mulher, mas eu me sinto homem? Como que eu preciso viver a minha sexualidade? Não é a psicologia que vai responder isso. É a Bíblia, porque ela é suficiente para lidar com essas questões. A minha ética, os meus valores pessoais, a noção de certo e errado, de justo e injusto, aquilo que eu aprovo, aquilo que eu reprovo, noções de autoridade, referências de autoridade. Não é a psicologia que vai tratar isso. Isso não é um problema orgânico também. Quem vai tratar isso? A Bíblia vai tratar disso. A Bíblia vai mostrar quem tem que ser autoridade, como se comportar com a autoridade, o que é certo e o que é errado. A questão de consciência, culpa, vergonha, perdão, as emoções, insegurança, ira, amor, alegria, ódio, os papéis sociais que hoje são tão confusos, relacionamento, paternidade, homem, mulher, marido, esposa, enfim, tudo isso quem responde é a Bíblia. São questões não orgânicas. Ninguém vai no médico falando, doutora, minha esposa está submissa, me vê 5 miligramas de... Não. O meu marido está muito irado, me vê 10 miligramas de... Não. É uma questão não orgânica, que diz respeito ao nosso mundo interior. E quem que é a autoridade incontestável e única e suficiente para isso? A Bíblia. Ela tem todas as respostas para os problemas não orgânicos. Por isso a gente fala que ela é suficiente. Então o pessoal fala, mas você está falando que a Bíblia é suficiente, então você está falando que a Bíblia é um livro de física, química. Não. Mas naquilo que ela se propõe, ela é suficiente para tudo. E ela se propõe a quê? A nos ajudar a interpretar a vida e lidar com essas questões não orgânicas. Nisso, ela é suficiente. Se vocês olharem em 2 Timóteo 3, vocês vão ver isso. Um texto áureo desse assunto, um texto áureo da bibliologia. 2 Timóteo 3,16, olha só. Veja aí as utilidades, os usos da Bíblia. Toda a Escritura, isso mostra a totalidade de capa contra capa, tudo que tem aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada pelo próprio Deus, e útil para ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Olha aí as palavras que aparecem, olha aí. Fala que é útil, ou seja, a Bíblia é benéfica, ela é proveitosa. Ela nos ajuda a crescer no ensino, ela é útil para o ensino, é a instrução que nós obtemos para nos direcionar. A repreensão, ela nos mostra o que é errado. A correção, ela nos restaura, ela promove melhorias em nós, no nosso caráter, na nossa vida. Ela nos educa na justiça. É interessante que aqui, quando fala de educar na justiça, é a ideia de um treinamento que nos disciplina para uma vida correta. E que muitas vezes impõe até nós algum tipo de restrição, algum tipo de sofrimento, mas é aquilo que nos disciplina e nos coloca no caminho de uma vida correta. Para nos tornar perfeitos, a ideia aí não é de você não ter nenhum defeito, mas é de você ser alguém capacitado, você ser alguém completo. Essa é a ideia de perfeição aqui, é você estar perfeitamente habilitado, completamente habilitado, como o texto diz na sequência. Perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, totalmente equipado, sem essas ideias todas seculares da psicologia que a gente tem falado aí. Então a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a resposta para essas questões que não são orgânicas e que fogem da alçada da psicologia. Deixe isso com a Bíblia. Deixe isso com a verdade, com o próprio Deus. Ele que direciona as respostas para isso. E nós encontramos essas respostas na Bíblia. Você deve se lembrar das qualidades da Bíblia. São 4 Is. A Bíblia é inerrante, infalível, o que mais? Inspirada, que a gente falou agora, e interpretável também. Olha aqui os 4 Is aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum. Esqueci de um. Ó. É inspirada, inerrante, infalível e interpretável. Falei esses 4? Falei? Então é isso aí, não esqueci nenhum então, não.
É que passou de 3 e começa a confundir já, né? Então, inspirada, inerrante, infalível e interpretável. Ou seja, a Bíblia tem origem divina, não tem origem humana. A Bíblia não possui erro de nenhuma natureza e ela não conduz ninguém ao erro. Se você confiar no que ela fala, você pode ter a certeza que o testemunho dela é verdadeiro. As promessas dela não falham. Se ela diz que algo vai acontecer, se ela diz que determinado caminho é o melhor, aquilo é real, é verdadeiro, não falha. E ela é interpretável, o que significa que você pode entendê-la. A partir da ajuda do Espírito Santo, você pode compreender. Você pega, você lê, você entende o que está escrito aqui. Não é um quebra-cabeça, não é uma coisa misteriosa que você tem que ficar fazendo contas. Não, você não precisa de um PhD, não. A pessoa mais simples, a pessoa mais letrada, todo mundo tem acesso a esse livro que é interpretável. Então, de fato, a Bíblia é suficiente para nós. Mas além do Espírito Santo e além da Escritura, nós também temos o aconselhamento. Ou seja, nós temos nos nossos irmãos os recursos necessários para perceber coisas em nossa vida que às vezes nós não percebemos. E o Espírito Santo, por habitar em todos nós, dirige os nossos irmãos dentro da igreja, na nossa convivência, para me falar, olha, isso está errado, aquilo está errado, isso tem que melhorar, aquilo tem que mudar, esse seu pensamento você tem que ajustar. Esse é o aconselhamento bíblico, não é uma sessão de terapia. É um processo ali que a Bíblia coloca a partir de 2 palavrinhas. A Bíblia usa 2 palavras para falar de aconselhamento bíblico. É uma palavra que é parakaleo, em grego, que significa consolar, encorajar, exortar. E nutetel, que significa você admoestar, você alertar, você instruir alguém. Quando a Bíblia fala de aconselhamento, ela usa essas 2 palavrinhas. E olha só alguns textos que mostram isso. 2 Coríntios 1. Olha a riqueza que é a igreja. A gente não precisa ir num consultório de terapia, porque nós temos um tesouro inestimável à nossa disposição, no simples convívio com os irmãos dentro de uma igreja saudável. 2 Coríntios 1, 3, olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Perceba aí a cadeia. Deus é o Deus de toda consolação. E Ele nos consola. E com esse consolo que Ele nos dá, o que eu faço com isso? Eu guardo tudo para mim? Não, agora eu consolo os outros. E as palavras que eu mencionei aparecem aqui. Esse é o aconselhamento bíblico. Olha aí, Colossenses 3. Colossenses 3,16. Olha só. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, o Evangelho e a palavra de Deus de um modo geral. Aquilo que diz respeito à verdade e ao próprio Cristo. Isso mora em vocês ricamente, abundantemente. Que cada centímetro quadrado de vocês seja habitado, dirigido e iluminado pela palavra de Deus. E, em consequência, resultado disso, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha aí agora 1 Tessalonicenses 5, só virar um pouquinho aí as páginas da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:11, olha só. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo acabou de falar sobre escatologia. Paulo, nesse capítulo, ele acabou de falar sobre as coisas que ainda vão acontecer, o arrebatamento, todo esse tipo de coisa. E quando ele conclui, ele fala, olha, isso serve de consolo para vocês. Os irmãos que estão abatidos, peguem essas verdades e apresentem isso para que eles se sintam consolados e edificados. E vocês falem isso, essas verdades entre vocês. É isso que nos consola, que nos alimenta, que nos fortalece. Olha o versículo 14 aí de 1 Tessalonicenses 5. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É a dinâmica da vida na igreja, o exercício do aconselhamento. E por fim, olha aí Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Olha a partir do 24. Consideremo-nos também uns aos outros, Hebreus 10, 24,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Um estímulo mútuo, um ajudando o outro. Não deixemos de congregar-nos, ou seja, de estar na igreja, como é costume de alguns. Ao invés disso, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Perceba aqui o contraste. Qual que é o contrário de você faltar na igreja, de você abandonar a igreja? Qual que é o contrário disso? É você estar de corpo na igreja? Só estar ali, bater cartão? Qual que é o oposto de você estar ausente da igreja? Olha aí no versículo 25. Qual que é o oposto disso? Não deixemos de congregar como alguns fazem. Antes, façamos o quê? Admoestações. Ou seja, não basta eu estar aqui. Se você só vem para cá de corpo presente, isso é insuficiente para a sua vida cristã. Você não está sendo usado e beneficiado pelo aconselhamento bíblico. Você precisa se envolver, você precisa admoestar, você precisa trabalhar. Não é você ficar toda hora também falando dos pecados dos outros, né? Falar, e você aí? Você, aquele pecado lá. Você. Não é isso. Isso envolve consolo, é você se preocupar com a vida do irmão. Falar, olha, Naka, aí a sua mãe lá tá tudo bem? Ô Henrique, e a escola lá, como é que tá? Tal. Essa é a dinâmica da vida cristã. Isso é verdadeira comunhão que tem como resultado o aconselhamento bíblico. Bom, então de fato, como a gente apontou aqui, eu acho que deu para ilustrar de modo bem claro, nós não precisamos da terapia para alcançar esses objetivos todos do nosso mundo interior. Esse amadurecimento, esse crescimento nessas virtudes, não. Nós, como crentes, nós temos tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Na Escritura, na habitação do Espírito Santo, no trabalho dele e na vida da igreja. E por fim, uma quinta consideração é que para a psicologia secular, os problemas precisam ter alguma solução no presente. Esse alguma solução pode variar, pode ser um remédio, pode ser a própria terapia, uma série de coisas, uma aceitação, enfim. Mas isso no presente. Para a fé cristã, porém, existem problemas que só serão resolvidos no futuro. É aqui que a gente coloca em perspectiva a eternidade, coisa que a psicologia não tem como colocar. Como que você lida no presente com questões que só vão ser resolvidas na eternidade? Como que a psicologia vai lidar com isso? Como que a psicologia vai se propor a tratar dessas questões? Não dá. Se vocês olharem Eclesiastes 3, vocês vão ver que o ser humano tem um anseio pela eternidade. Nós, como seres criados por Deus dessa maneira, ainda que experimentemos a morte, nossa alma, nosso espírito, nós somos imortais. Nós experimentamos a eternidade, seja em sofrimento eterno longe de Deus, seja em vida eterna ao lado de Deus por meio do que Jesus Cristo fez. Mas o anseio pela eternidade foi colocado dentro de nós, como que um espaço que nada mais pode preencher, porque é um espaço infinito, é um espaço eterno, que só o próprio Deus pode preencher. E olha só o que diz aí Eclesiastes 3:11. Gosto muito desse texto. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou um espaço dentro do homem que só o próprio Deus pode preencher. É um espaço pela eternidade, é um anseio por isso. Saber que a nossa vida não se limita ao aqui e agora. Não se limita ao que eu posso fazer, que está ao meu alcance, ao que eu vejo, ao que eu sinto. Tem algo além disso. Tem algo a mais disso. O C.S. Lewis tem uma frase, Lara, que é fã de C.S. Lewis, me ajude a lembrar de cabeça, se a minha citação pode falhar um pouco. Mas ele diz algo assim, se eu não encontro nada nesse mundo que possa me satisfazer, então a única conclusão que eu chego é que eu não fui criado para este mundo, mas eu fui criado para o próprio Deus. É mais ou menos isso aí, Lara. Para outro mundo. Né? Então, quase lá. 95% de precisão. Minha memória não está tão ruim assim. Mas é isso. Nós temos esse anseio pela eternidade. E como que a psicologia lida com isso? Como que a psicologia lida com essa expectativa por aquilo que é transcendental? Existem abordagens da psicologia que usam isso, mas isso está de acordo com o que a Bíblia fala que é transcendental, com o que a Bíblia fala que é a verdade quanto ao mundo espiritual? Parece que não. Claro que não.
As terapias, portanto, elas focam no bem-estar presente. Até porque muitas dessas vertentes de psicologia veem o homem como um animal evoluído, um bolo de matéria. E não tem nada além para se preocupar. O mundo interior, ele é uma construção mental que deixa de existir a partir do momento que você morre. Mas a Bíblia olha de outro jeito, por outra ótica, a partir da perspectiva de Deus. E como que a gente faz isso então? Nós entendemos que existem coisas que nós resolvemos agora, substancialmente, muita coisa. Mas tem coisa que nós só vamos resolver, nós não, né? Deus só vai resolver na eternidade, no futuro. Olha só que interessante, como o crente, quando coloca as coisas em perspectiva, muda a sua tratativa. Olha só 2 Coríntios 12, o que diz. A gente tem que entender que existem coisas neste mundo, problemas nesse mundo que são insolúveis. Não tem solução. Neste mundo não tem solução. Existem realidades que foram tão afetadas pelo pecado que nós não conseguimos resolver agora. E não é porque Deus é incapaz de resolver, mas porque Deus reserva essa solução completa para a eternidade. E só os crentes, aqueles que têm a fé em Jesus, vão desfrutar dessa solução, dessa restauração completa. Por enquanto, nós temos muitos recursos à nossa disposição, mas tem coisas que nós não conseguimos resolver aqui agora. E nós temos que lidar com isso, biblicamente, colocando as coisas em perspectiva. Olha só o que acontece aí com Paulo em 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Eu tenho uma tendência, uma especulação de acreditar que seja uma doença, alguma limitação física, alguma coisa que Paulo padecia. A gente não sabe o que é. Alguns falam que pode ser até uma pessoa. A gente não sabe. Mas alguma coisa atormentava Paulo constantemente. E ele pedia isso insistentemente. Quantas vezes o texto fala que ele pediu para que Deus tirasse esse espinho na carne? 3 vezes. Uma repetição aí. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus resolveu o problema de Paulo? Deus tirou o espinho que atormentava Paulo? Não. Paulo precisa de um psicólogo então, né? Está traumatizado agora. Deus falou, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está se sentindo fraco? Então o meu poder vai se mostrar mais forte nisso. Só que esse entendimento de que as nossas fraquezas são oportunidades para que a graça de Deus aflore, isso só pode ser compreendido a partir da perspectiva eterna, de um Deus que é soberano, de um Deus que controla tudo da nossa vida e que muitas vezes nos dá nãos para promover o nosso crescimento, para promover a nossa santificação. Essa é a vida cristã madura. Olha só, Romanos 8. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo fala que existe sofrimento no presente? Existe. Existe muito pouco sofrimento no presente. Bastante, né? O texto aqui na sequência vai falar que a própria natureza sofre no presente. Mas há a expectativa de um dia tudo isso ser restaurado. Mas esse sofrimento de agora, por mais intenso, prolongado que seja, ele não dura para sempre. Porque uma glória será revelada em nós. Nós seremos libertos desse quadro. Mas quando isso vai acontecer? É agora? Ao final das 10 sessões de psicoterapia? Não. Sabe quando isso vai acontecer? No futuro. Quando Deus restaurar todas as coisas. É lá que isso vai acontecer. Quem não é crente não tem essa perspectiva. Quem não é crente vive em desespero porque o mundo tem que ser restaurado agora. Porque se não for restaurado agora, não tem nada depois. E se tem algo depois, eu não sei o que é. Isso é desesperador. Agora, o crente encara a vida de outro jeito. Os problemas que não podem ser resolvidos agora, eu sei que no futuro vão ser resolvidos. Porque Deus, que é o roteirista da história, o autor da história,
Ele disse que ele vai restaurar todas as coisas. Então, quando a gente põe tudo em perspectiva eterna, os nossos problemas de saúde, as nossas dificuldades circunstanciais, tudo isso muda. A gente não precisa de terapia para lidar com isso. A gente precisa de confiança em um Deus que dirige a nossa vida e que sabe para onde as coisas estão sendo conduzidas. E ter maturidade para entender que nem tudo vai ser resolvido agora. Tem coisas que Deus, soberano que é, decide não resolver. E ele tem seus motivos santos para isso. Olha aí 2 Coríntios 4. Também sobre isso. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Apesar do nosso corpo padecer, apesar das nossas fraquezas se avolumarem ao longo do tempo, o crente tem o seu homem interior cada vez mais forte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Peraí, Paulo. Leve e momentânea? Você não conhece minha vida. Leve e momentânea? Olha, eu acho que Paulo sofreu mais do que nós aqui. Paulo apanhou mais do que nós. Quem aqui já foi apedrejado? Quem aqui já teve que fugir porque estava quase morrendo? Paulo experimentou tudo isso. E ele fala, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É curioso, essa semana eu vi um vídeo de uma jovenzinha que ela estava lamentando porque ela tem que pegar ônibus. E a irmã mais velha dela falava assim, a gente vai ter que ir de ônibus. Aí ela, não, vamos de Uber, não, ônibus não. Aí ela falou, mas a gente não tem dinheiro pro Uber, a gente tem dinheiro pro ônibus só. Não! Aí a menina chorava assim, ai Jesus, por que tem que ser assim? Ai. Tem alguém aqui que se identifica? Ai Jesus, por que tem que ser assim, né? O drama dessa menina, a intensidade disso tudo é uma coisa que é leve e momentânea. É a gente reclamando disso para Deus e Deus falando, olha, você tem que pegar um ônibus agora, mas eu tenho uma limusine reservada para você na eternidade, não tá bom isso? Eu tenho um avião não precisa não gosto de avião. Mas eu tenho, sei lá, um transatlântico lá, pega o ônibus agora, tem até ar-condicionado, lugar para você carregar USB. É leve e momentânea, uma tribulação leve e momentânea, e que nem se compara com o que vai ser revelado em você no futuro. Esse ônibus que você está aí se amargando, que vai ter que pegar, nem se compara ao que você vai experimentar no futuro. É a questão de perspectiva. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A psicologia se baseia naquilo que ela vê. E isso é algo temporal. Passa. As teorias psicológicas passam, mudam, se transformam. Nós nos baseamos naquilo que é eterno. Aquilo que perdura. Aquilo que não muda. E essa é uma diferença muito grande na solução desses problemas. Entendendo que tem coisas aqui que são tribulações. A gente vai passar por isso. Mas é algo leve e momentâneo quando comparado à eternidade. É algo bobo, irrisível, real. Uma tribulação real, mas minúscula quando comparada com a glória da eternidade. E por fim, o último texto que eu quero ler, antes de passar para aquele apêndice que eu falei que eu ia ter com vocês rapidinho, é Apocalipse 21. Porque em Apocalipse 21, nós temos a narrativa desse momento da história. Deus revelou para João esse momento da história, em que os nossos dramas, do mundo interior e do mundo exterior, da nossa alma e do nosso corpo, esses dramas vão ser solucionados, sanados. Quando? João diz aqui. Olha aí Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. São dois destinos aqui. Um destino de vida, paz, eternas. Um outro destino de tormento eterno, que é reservado para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus e vivem só para si mesmos, nos seus próprios prazeres, nas suas próprias ideias. Esses não vão desfrutar desse novo mundo, desse novo céu e dessa nova terra. Agora, os crentes, aqueles que lavaram os seus pecados no sangue de Jesus, aqueles que foram perdoados por Jesus, esses vão viver em um mundo onde já não tem mais lágrimas, onde já não tem mais morte, onde não tem luto, onde não tem pranto, onde não tem dor. Quando que os nossos problemas serão resolvidos completamente? Em Apocalipse 21. Mas nós não estamos em Apocalipse 21 ainda. Agora, como que você lida com essas questões de luto, de pranto, de dor, de sofrimento, das questões do nosso mundo interior, sem Apocalipse 21? Se você arrancasse Apocalipse 21 da sua Bíblia, para onde você olharia? Qual seria a sua esperança? Não tem. Tudo se limitaria ao aqui e ao agora. É isso que a psicologia oferece. Uma solução que tem que ser no presente, porque não existe nada além disso. E se existe, não é o psicólogo que vai te falar. Mas o crente só pode viver bem espiritualmente e lidar com essas coisas todas quando ele coloca a eternidade em perspectiva. Quando ele entende que existem coisas aqui que não vão ser resolvidas, mas que vão ser resolvidas no futuro de modo completo pelo próprio Deus. E até lá, nós confiamos nas suas promessas. Isso é importante vocês saberem. Agora vocês são jovens e tal. Eu também sou relativamente jovem. E agora essas coisas talvez não pareçam tão afloradas. Mas conforme o tempo for passando, a eternidade vai falando alto dentro de você. Porque você vai perceber que todas aquelas soluções que todo mundo sempre propôs, e todo mundo parece saber, na verdade não solucionam nada. E aí você fala, realmente a solução completa para os meus problemas interiores, para o meu ser como um todo, é algo que está reservado lá na frente. Mas que eu já começo a desfrutar a partir de agora quando eu creio no Evangelho. É uma amostra grátis do que eu vou viver plenamente lá no futuro. E é por isso que o crente encara as coisas de um jeito diferente. Paulo fala, que quem está em Cristo é nova criatura. Por que nova criatura ou nova criação? Porque aquela nova criação de Apocalipse 21 é de algum modo colocada agora já em nós. Nós já experimentamos isso de algum modo. É por isso que o crente lida com essas coisas todas, o sofrimento, a angústia, tudo isso de modo diferente. Então está aí. Para a psicologia secular, os problemas precisam de alguma solução no presente. Para a fé cristã, existem problemas que só serão resolvidos no futuro, ou seja, a gente precisa colocar a eternidade em perspectiva, a perspectiva eterna em jogo. E assim nós terminamos as nossas 3 perguntas. Qual é a natureza do homem? Qual é o problema do homem? Qual é a solução para o homem? E isso mostrou para nós aí o choque entre psicologia, as várias vertentes, e a fé cristã. Mas eu queria terminar aqui uma parte um pouquinho mais lúdica e breve também. Eu queria comentar algumas coisas que, para não ser injusto ou demonizar coisas que não precisam ser criticadas, existem áreas legítimas da psicologia, ou seja, existem áreas em que o estudo da mente humana, o estudo dos pensamentos e tudo mais, existem áreas em que a psicologia é legítima e que a gente pode falar que ela não se opõe à Bíblia. Bom, eu acredito que sim, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O que eu quero defender é que áreas que não dizem respeito ao aconselhamento e à formação do homem interior podem ser avaliadas e tratadas pela psicologia. Questões que fogem de moralidade, identidade,
a sexualidade, a espiritualidade, aquela lista que nós apresentamos aqui, o que foge daquilo e se limita ao estudo objetivo da mente humana, de como funciona, eu acho que pode ser legítimo, né? Por exemplo, observação, catalogação e sistematização comportamental a partir de estímulos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava na faculdade de publicidade, durante um ano inteiro eu fiz uma matéria chamada Psicologia do Consumidor. E foi uma matéria muito interessante. Tinha todas essas teorias aí aplicadas à publicidade em algum grau, mas tinha muita coisa que não era moral, não era atrelada a certo e errado, verdade e mentira. Era apenas uma questão de observação. O ser humano, nesse contexto, ele age dessa forma porque o cérebro dele pensa dessa maneira. Uma coisa quase involuntária, uma coisa instantânea do seu cérebro, de como sua mente funciona. E tinha muita coisa interessante nessa matéria de psicologia do consumidor. Então, por exemplo, só alguns exemplos aí. Quando você lê um negócio desse aqui, puxando um pouquinho para a publicidade, que foi o que eu estudei na época, né? Últimas unidades, modelos Fiat 2021 tal. Quando você lê últimas unidades, o que você pensa de cara? Eu vou perder. Se eu ficar aqui só olhando, eu vou perder as últimas unidades. Eu tenho que correr para a concessionária. É claro que ninguém faz isso com carro, né? Que aqui no Brasil, mais barato que 70 mil. Você não vai fazer um negócio desse. Mas aquela coisa, não compre carro amanhã. Eu já não ia comprar de qualquer jeito. Amanhã, depois de amanhã, eu não vou comprar carro. Mas são todas questões de psicologia que o seu cérebro processa de determinada maneira. É algo padronizado, é como a nossa mente funciona. Agora, o nosso cérebro interpretar isso como um impulso para que nós pensemos, se eu perder essa oportunidade, eu vou ficar sem carro. Isso em si é algo moral? Algo pecaminoso? Algo problemático? Não. O nosso cérebro funciona desse jeito, beleza. Outro exemplo. Você está lá pensando em trocar de celular e tal, chega o Apple Day da Magalu, né? Aí você lê lá, nossa, 24 vezes 145. Você nem vê o valor total, 3.499. Mas porque dá para fazer em 24 de 145. 145 é barato, né? Barato. E qual que é o número que está maior aqui? O 145. Não é o 3 mil e pouco. Esse aqui, se eles pudessem apagar, eles apagavam, porque o Procon não deixa, né? Mas, gente, 24 vezes. Tem anúncios que colocam 24 enorme, porque você fala, uau, é quase nada por mês. O seu cérebro fala, agora dá. Viu como dá? Viu como tá fácil comprar? Lembra aquela propaganda do Baianinho, da Casas Bahia lá? Quer pagar quanto? E quando? Aquela coisa toda de facilidade de pagamento, o seu cérebro fala, agora é a hora, vamos comprar. Tá aí, ó. Olha os benefícios que estão sendo apresentados para você. Agora, isso em si, isso é pecaminoso? Isso é errado? É pecado se você não tiver dinheiro e for gastar e fazer dívida, isso já é o nome, né? Aí é pecado. Mas isso aqui em si, essa estratégia, é uma leitura de como o seu cérebro funciona. Ou ainda, um outro exemplo. 8 bibisfirras clássicas. Eu coloquei isso aqui porque daqui a pouco tem croissant na cantina, né? Então, já estratégico já. Mais uma evidência de que seu cérebro funciona com alguns estímulos. Isso é normal. Você deve ter salivado se você gosta de esfirra, de carne. Você saliva um pouquinho. O seu cérebro reagiu a isso. Isso não é errado. Mas você coloca lá a promoção tal, aí você coloca R$1,99. Meu, quem é que dá R$1,99 no caixa? Todo mundo dá? 2. Agora, se eu colocasse aqui R$2, muito caro. Não, R$2 não dá. Agora, R$1,99 cabe no meu bolso. Porque esse 1 centavo faz diferença econômica? Não, para você não. Pode ficar com o troco, você ainda é generoso ainda, né? Pode ficar com o troco, né? Usa aí para melhorar o negócio de vocês, alguma coisa, né? Mas o nosso cérebro lê R$1,99, ele fala, uau! Se fosse 2 não ia rolar, mas R$1,99 dá. Pode ver, por que todo preço é quebrado? Por quê? Cérebro. O nosso cérebro funciona, ele interpreta as coisas desse modo. E isso em si é algo pecaminoso? Não, inclusive é bom você saber disso para não cair em golpe, esse tipo de coisa, porque isso pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal também. Um outro exemplo, esse aqui um pouquinho mais sutil aí, né? Existe uma ideia, o que se chama de viés cognitivo, de que se você vê um médico, um ator de jaleco simulando ser um médico e falando, você tem que usar o remédio tal, usar a pasta de dente tal, aquilo te dá credibilidade, não é? Você fala, não, o cara de jaleco branco está falando, ele sabe que é verdade. O cara é doutor, o cara manja do negócio. E aí você tem pasta de dente.
pasta de dente, usando o homem de jaleco. E você tem os slogans, né? 9 entre 10 dentistas recomendam Sensodyne. Gente, são 9 entre 10 é muita gente. Você tem que comprar Sensodyne. Tá? E aí tem o debate aqui, né? Porque alguém está mentindo aí, né? Porque a Colgate é a número 1 em recomendação dos dentistas. Sensodyne, 9 entre 10 dentistas recomendam. E Oral-B, a marca mais usada pelos dentistas. O pessoal tem que entrar em acordo aí, porque o cara usa as 3. Uma de manhã, uma tarde e uma noite, né? O pessoal dos slogans aí tem que dar uma... É isso aí mesmo. Mas ó, você percebe aqui, ó, todo mundo com sorriso brancão, o cara de jaleco lá no fundo, tipo, credibilidade, vai que dá certo. Que isso? É o seu cérebro funcionando. Isso é errado? Não. O seu cérebro funciona assim. Então, essas questões de observação de comportamento, né? A questão de cognição, ou seja, o modo como nós processamos as informações, o modo como nós adquirimos conhecimento. Poxa, tem uma matéria da faculdade, uma matéria da escola, sei lá, que é mais fácil de você aprender usando essa técnica, usando aquela técnica. Legal, isso é ótimo, isso não tem nenhum agravante moral nisso em si, em você aprender matemática de um jeito ou de outro. Eu, por exemplo... nunca aprendi matemática. Né? Então, eu vejo o pessoal falando que agora que eu já estou velho, tem vários jeitos de aprender matemática. E eu vejo lá os chinesinhos lá fazendo os pauzinhos lá, eu falo, é isso que eu precisava. Mas não, me mandavam fazer lá umas regras de Bhaskara lá, que eu nunca usei na minha vida lá, e até hoje não uso e não aprendi matemática. Mas você pode aprender matemática de várias maneiras, jeito mais fácil, jeito mais difícil, adaptar o material, questões de concentração, questões de memória, questão de performance. De como você se comporta nisso tudo. Um exemplo para vocês sobre concentração. Vou passar um vídeo aqui, eu quero que vocês prestem atenção nas orientações que estão sendo passadas e se dediquem aí a obter as informações que eles estão pedindo, tá bom? Para você ver como a psicologia tem valor nesse campo aqui, olha só. Não falem nada, só sigam as instruções. E aí, quantos passes? 15. Quem não viu? Olha aí, ó. Esses dois aqui, o Daniel Simons e o Christopher Chabris, não sei como é que fala, até onde eu consegui pesquisar, eles desenvolveram algumas teorias de psicologia de cognição, ou seja, de atenção, de foco. E realmente, isso é uma área muito relevante. Isso é uma questão moral? Ah, você não viu gorila, você é um pecador. Não! Você não viu gorila, que você não presta atenção. A sua visão periférica, sei lá, você é tão focado numa coisa que você não consegue prestar atenção em outra. Quem não viu o gorila? Quem não viu? Aí, ó. Acertou os 15, beleza. Nem isso, né, nada. Agora, olha só que legal. Essa teoria foi aplicada em um anúncio, em uma propaganda em Londres, para a questão de segurança no trânsito. Olha só que interessante. E olha como isso é útil, é uma coisa realmente legítima. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's goat below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did
madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out to take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? E aí? Alguém falou, mas mudou alguma coisa? Olha só. 21 coisas mudaram, olha só. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to O defunto mudou. know where it was at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in Master bedroom. I was buttering his lordship's skirt downstairs, sir. But I was wanting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Durma com esse barulho aí. Não, mas qual que é a... Você vê, aquela teoria foi aplicada aqui. Isso é uma coisa boa, legítima? Diz respeito à nossa concentração, ao nosso foco. É uma área legítima da psicologia. Existem outras coisas que a gente poderia citar aqui. Algumas interações da psicologia com a neurociência, por exemplo, neurociência como aquela parte da ciência que estuda a nossa estrutura do sistema nervoso e tal, nosso cérebro. Para diagnóstico, tratamento de transtornos como Alzheimer, Parkinson, tudo isso daí, legal, são áreas que você pode aplicar esses conhecimentos para isso de forma legítima. Mas para tratar os problemas do coração humano, a psicologia não é o caminho para isso. Não é a solução, não é o método, não é a ferramenta para isso. E um último exemplo que eu queria deixar aqui com vocês, de uma área legítima da psicologia, vem desse livro aqui, que eu já li há algum tempo atrás, já citei outras vezes aqui, desse autor aqui, o Tim Callis, e ele fala que o modo como a televisão impactou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, levou a gente para... mudou nosso cérebro para um pouco pior. Isso é algo estudado no funcionamento da mente. Olha só, as imagens agem de uma forma muito diferente das palavras escritas, né? O impacto inicial de uma imagem não é tanto um pensamento, mas sim um sentimento. Olhe um jornal do século XIX e você encontrará uma propaganda que descreve um produto usando palavras, até porque essa era a limitação da época. Você vê lá, vende-se tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, uma série de descrições, porque não tinha imagens na época. Hoje é provável que você encontre imagens que criam um sentimento e provocam uma resposta emocional. Então, quando você está vendo a propaganda da Air Fryer, você vê aquele franguinho delicioso, suculento. Aquilo te fala, eu quero esse frango também. Aquilo, as suas lombrigas mexem aí dentro de você, quando você vê aquele frango da Air Fryer. O cérebro humano processa imagens e palavras de maneiras completamente diferentes. A palavra é processada pelo hemisfério esquerdo do cérebro, a área que lida com lógica, sequências e categorias. A imagem é processada no hemisfério direito, o reino da intuição e da percepção holística, e não da análise linear. Uma imagem é processada num instante, enquanto as palavras levam tempo e sequência. A mudança da palavra para a imagem está reprogramando o meu cérebro. A imagem televisiva é extraordinariamente estimulante para o cérebro, e não de uma forma saudável. O doce cerebral que consumimos na televisão não desenvolve e nem mesmo requer qualquer capacidade mental. A aprendizagem através de imagens e meios visuais opõe-se diretamente à aprendizagem através da leitura, que requer um foco mais sustentado e, na verdade, gera novas habilidades e capacidades no cérebro. Isso explica muito o jeito de pensar diferente dos nossos avós e dos nossos pais, que já são mais velhos, da gente e das gerações que estão vindo agora. As gerações que estão vindo agora, elas pensam em termos de imagem, em termos de tutorial no YouTube, em termos de coisas que estão ali apresentadas visualmente. Sendo que os antigos pensam em termos daquilo que está registrado, daquilo que está escrito. E é claro que isso impacta o modo como você interpreta tudo, como o seu cérebro interpreta tudo. A sua paciência de assistir um filme, de ler um livro, tudo mais. Então, de fato, isso diz respeito à nossa mente, como o nosso cérebro funciona. Isso daqui, por si só,
É algo pecaminoso? Essa mudança esses efeitos da imagem e das palavras, isso por si só é uma coisa reservada à espiritualidade? Não. É uma coisa do nosso cérebro, uma área legítima de estudo. Enfim, alguns exemplos aí para mostrar que existe sim um campo da psicologia que pode ser legítimo, mas que infelizmente quando a gente fala de psicoterapia, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de outras questões que lidam com coisas que não diz respeito à psicologia. Sofia. Eu lembrei de mais exemplos de psicologia que são comuns. Legítimos. Por exemplo, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Enfim, tem a ver com comportamento, mais modo como a gente ensina os outros. E também outros que falam de linguagem corporal e tudo mais. Eu acho que Sim. O modo como você interpreta a expressão da pessoa, né? Então, a pessoa está de braço cruzado, ela não está muito afim de conversa. A pessoa ela tem uma postura mais aberta e tal, beleza, ela quer se comunicar. É claro que às vezes o pessoal dá uma viajada, a gente filtra. Mas é uma área que pode ter algo a adicionar, porque não é uma área moral. Não é uma área que diz respeito ao nosso mundo interior. É uma área de um estudo científico, observável, catalogável, sistematizável. Sim. McDonald's, vermelho e amarelo, pá, uau, que fome, arcos dourados, aquela batatinha e tal, né? Legal. Aí você vai para um plano de saúde, é sempre azulzinho, verdinho, porque remete a isso, psicologia das cores, exatamente. Tudo isso daí é uma área legítima de estudo, mas não compete à psicologia tratar da área espiritual, das emoções, identidade, tudo aquilo que a gente viu. Então, feito esse parênteses aí, ou esse adendo, esse apêndice, na verdade, eu encerro, então, a nossa discussão sobre esse tema. No ano que vem, a gente vai ter uma segunda temporada do Pode ou Não Pode, mas depois, no começo do ano, a gente vai estudar outras coisas para dar uma espairecida um pouco, estudar alguns outros assuntos. Depois a gente volta para falar de outros tópicos ainda, como uso de drogas, bebida alcoólica, filme de terror. É pecado ver filme de terror? Pode ou não pode? É pecado jogar GTA? Pode ou não pode, né? Tudo isso daí a gente vai ver mais uma segunda temporada lá na frente. Beleza? Vamos orar então para terminar? Santo Deus, nós agradecemos pelo tempo que tivemos em torno da Tua Palavra. Obrigado porque pudemos aprender tanta coisa, especialmente nessa série. E obrigado pelos assuntos que foram tratados até aqui. Abençoa-nos no futuro, quando formos tratar ainda de outros assuntos relevantes. E no que diz respeito a esse tópico específico que temos estudado, que o Senhor nos dê discernimento, clareza, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com tudo isso com uma visão bíblica e não dirigidos pelas modas que tem por aí, pelas tendências que existem por aí. Abençoa agora o nosso tempo de congraçamento, nos proteja e abençoe nossas atividades amanhã aqui na igreja também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.